Fala, time, ótima tarde, Fregona aqui na área, que bom ter você aqui. Hoje, dia 13 de... Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, a gente dando uma olhada no mercado e observando as oportunidades, fazendo algumas análises de alguns ativos e compartilhando com vocês aqui. Nós temos um grupo de Telegram gratuito para quem gosta de entender um pouco mais do que a gente está fazendo, ver as nossas análises, colocar suas dúvidas ali. Eu estou sempre postando o que está acontecendo, né, no mercado, eu faço as análises todas de segunda a sexta, de 1h30 às 4h30, eu entro ao vivo da tarde, né? De 1h30 às 4h30 da tarde, eu entro ao vivo aqui. E a galera que está no nosso grupo de Telegram, eu sempre coloco o link para poder participar. E aí eles veem minhas operações, me veem operando ao vivo, o que, que eu faço, de que maneira eu leio, como eu marco o gráfico. E aí eles tiram dúvidas. Temos ali pessoas que já estão operando no mercado há tempo, temos pessoas que estão começando, que ainda não sabem o que, que é topo e fundo, o que, que é suporte e resistência. E está tudo bem, são todas pessoas bem-vindas. A gente é um grupo para troca de informação, é um grupo de informação compartilhada no nosso Telegram. Então, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. O meu canal é um canal novo. Eu já disse em vídeos anteriores que se você é do mercado financeiro, se você vem do mundo dos traders, você provavelmente não me conhece, porque eu sou novo nessa área de vocês, mas não sou inexperiente na vida. Tenho estudado trader há muito tempo, principalmente day trade, e tem feito sentido para mim nesses últimos meses estar operando desde 2017 estudando, agora começando as minhas operações, inclusive ao vivo, né? O que leva aí um grau de responsabilidade muito maior e de muito mais expertise. Então, se fizer sentido para você, as minhas operações, você vai perceber que eu não uso indicadores. As minhas operações são leituras gráficas baseadas nos conceitos de ICT, de Wyckoff e SMC. É o que fez sentido para mim, é o meu setup que fez sentido. Depois de ter testado muitos indicadores, muitas outras formas de análise do mercado, essa, depois de muito tempo, fez sentido para mim. Então, é o que eu tenho utilizado neste momento, nessa etapa da vida, tem feito sentido. Então, tá tudo certo. Quem sabe algum outro momento, se a gente encontra uma outra configuração, um outro setup diferente, nenhum problema, não sou engessado quanto ao aprendizado e nem você seja, tá bom? Vamos então começar aqui a nossa análise do mercado. Vamos ver o que, que o mercado está nos oferecendo, o que, que ele está nos mostrando nesse momento. Pessoal, alguns amigos estavam me perguntando sobre indicadores, né? Pessoal, indicadores, geralmente eles reagem de acordo com o preço e volume, de acordo com aquilo que o mercado está mostrando. Então, tem indicadores que são super legais. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades de conhecer, de reconhecer um FVG, um imbalance. Cara, tem vários indicadores que mostram para você. Eu tenho um que eu acho super legal, que é o Imbalance Detector, do Lux Algo, né? Lux Algo é muito conhecido. E eu acho super interessante, porque às vezes você está olhando o gráfico lá de 1 hora, de 4 horas, você não está vendo o FVG, ou ainda está analisando o olhar ainda. É uma boa opção para você poder instalar. Então, daqui a pouco eu até coloco aqui para vocês também darem uma olhadinha. Eu acho que vale a pena. Para gráficos de 5 minutos, 15 minutos, meia hora, não importa. Ele faz as marcações. Então, você tem uma olhada onde o mercado possivelmente pode vir a visitar. Isso facilita você em diversos aspectos, tá bom? E o mercado agora, sexta-feira, 1h30 da tarde, não vai produzir muita coisa depois da volatilidade que ele já teve hoje, principalmente o dólar. O dólar teve notícias 10h30 e deu uma mexida no gráfico bem interessante. E agora o mercado vai segurar as ondas, porque na sexta-feira, geralmente sextou, né? O pessoal não gosta muito de operar, mas quem sabe a gente encontra algumas oportunidades, principalmente no mercado que é 24 horas, como por exemplo o Bitcoin. A partir de domingo, né, a partir das 20 horas aqui no Brasil, 20 horas e 5, 20 horas e 10, o mercado do ouro abre. Então, você pode trabalhar hoje até às 7 horas da noite na sexta-feira e depois no domingo também. Então, a gente vai fazer algumas análises, o que, que o mercado vai estar nos mostrando e, com base nisso, o que, que a gente pode entrar como operações, tá bom? Lembrando que se fizer sentido para você o que a gente está falando aqui, os vídeos, aquele likezinho para a gente aqui, se inscreve no canal, acessa nossas redes sociais lá no Instagram, Fregona Trader, e também o nosso canal, né, o nosso grupo, nossa comunidade no Telegram, que vai estar aqui na descrição. Beleza, galera? Vamos para cima? Vamos dar uma olhada, então, o que, que o mercado está trazendo para a gente aqui. A primeira coisa que eu falo para todo mundo quando a gente começa, pessoal, é a gente começando pelo site de notícia, né? Observar o site de notícia, o que que o site de notícia está trazendo para a gente. Nesse caso aqui, pessoal, eu havia colocado aqui, ó, o Forex Factory é um site onde a gente observa se tem informações relevantes no mercado de Forex.
E aqui a gente já teve, né, hoje aqui, sexta-feira 13, nós tivemos algumas notícias ligadas ao euro, que foi 4 da manhã, às 7 da manhã o euro também, e às 9 horas GBP, né, e às 10h30 pasta vermelha. Pessoal, pasta vermelha é que geralmente a gente precisa estar ligado para ver o que está acontecendo no mercado. Geralmente são notícias de alto impacto. Então você tem que estar de olho, porque às vezes uma pequena variação do esperado e do previsto, né, do atual e do previsto, pode dar uma mexida braba no mercado. Então vale a pena você dar uma olhada, ficar de olho. Então hoje nós tivemos apenas às 10h30 da manhã. Se você clicar em More aqui, né, eu tenho falado com o pessoal, você pode clicar em Calendar, é calendário, e aqui ele vai mostrar o calendário de hoje, certo? Já mostra o calendário para você aqui, que é este calendário. Se você quiser olhar os outros dias, você aperta o botão aqui embaixo, tem a opção aqui mais, né, ou More. Sábado, nada, pasta. Nós só vamos ter agora notícias aqui, pessoal, no GBP, às 4 da manhã. Aí depois temos CAD, terça-feira, às 10h30, então pasta vermelha, e por aí vai, pessoal. Então, dá uma olhadinha sempre nesse site, né? No site da Forex Factory, que é um site que eu sempre deixo aqui para a galera poder estar olhando e aí ter maiores informações. Vamos agora dar uma olhadinha nos gráficos, o que que os gráficos estão nos mostrando. Pessoal, lembrando que essas informações são para quem opera Forex, tá? Quem opera cripto, tem outros sites específicos, tem vários, tem o Polymarket, tem vários que você pode dar uma olhadinha também, para você coletar as informações sobre as altcoins e sobre o Bitcoin. Então vamos lá, vamos olhar para o gráfico aqui. Vamos começar aqui pelo Bitcoin, beleza? Então vamos lá. Bom, o que Bitcoin está mostrando para a gente aqui? Bom, primeiro passo, analisar o diário. Tem gente que analisa o semanal, eu começo aqui no diário e vou refinando o gráfico. Essa é a minha reza de todo dia. Acordo pela manhã, analiso se tem notícias. Tem notícias, eu não opero até o horário da notícia, opero sempre após a notícia. E vou verificar o gráfico diário, depois eu passo para 1 hora, depois eu passo para 15 minutos, 5 minutos, e aí sim eu defino e faço a minha análise com base nisso, quais serão minhas decisões a serem tomadas. Bem, pessoal, nós temos aqui no Bitcoin. Bitcoin está claramente buscando esse topinho aqui, tendo esse fundo, ok? Lembrando que a gente está falando aqui, pessoal, sempre de probabilidades, né? A gente está falando aqui, analisando o mercado, turma, para a gente procurar oportunidades dentro de estatísticas e possibilidades. Então, vai acontecer, poxa, o Fregona falou que não foi, mercado, seja bem-vindo ao mercado, o mercado é exatamente assim. Então, nesse caso aqui, no diário, pessoal, o que eu tenho no diário? No diário eu tenho esse topo aqui, marcando ele aqui, ops, aí. E tenho este outro, aqui, que é o fundo. Muito bem. Essas são as nossas marcações. E o que eu vou buscar agora dentro dessa marcação? Bem, dentro desse topo e este fundo, eu estou buscando e percebendo que o diário está em tendência de alta. Na verdade, é um fluxo de alta, porque a tendência é de baixa. Ele só está fazendo aqui, na verdade, uma busca de fluxo indo em cima deste topo. Então, dentro desse range, eu vou procurar o que aqui? Oportunidade de alta. Então, agora que eu já vi no diário, eu vou para 1 hora. Eu preciso que meu gráfico, pessoal, e aqui é o erro de muita gente, eu preciso que os gráficos estejam alinhados. Por exemplo, eu percebi que no diário a tendência ou o fluxo, não importa, porque o fluxo pode estar aliado à tendência, o fluxo também está de alta, na tendência de alta, eu vou procurar oportunidades de entradas de compra. Não adianta querer aqui, não, mas ele fez aqui o pullback. É bobagem. Espera. Só faça a entrada dentro do contexto, quando o alinhamento dos fluxos estiverem ok, do diário, de 1 hora, dos 5 minutos, ou do 15 minutos, ou de 1 minuto, como você gostar de, como você prefere entrar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora a gente está no 1 hora. Olhando no 1 hora, o que está fazendo? Ele está fazendo aqui o seu movimento, ó. Então, aqui estamos no Bitcoin, olha o topinho aqui que nós marcamos e olha o fundo. Então, ele está indo em busca deste topo aqui que nós marcamos lá no gráfico no diário. Estamos no de 1 hora. Então, nitidamente, ele está fazendo o quê? Acabou de romper este topinho aqui, rompeu este topinho aqui, rompeu este topinho aqui, e está vindo em busca de romper estes outros topos, em busca desse topo aqui.
Neste caso, pessoal, ele está indo no fluxo de alta. O que que eu preciso procurar? Oportunidades de compra. Então, o que que ele está fazendo? Ó, ele veio, impulsionou, retraiu, impulsionou, e pode ser que ele faça novamente uma retração para buscar uma impulsão para chegar aonde é o objetivo dele. Pessoal, geralmente o gráfico nunca faz assim, ó, pô, direto. Ele não faz isso. Ele geralmente faz o quê? Ele vai criando estruturas, então ele vai topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, ou às vezes um topo mais, um fundo mais fundo do que o fundo anterior, né? E isso é uma quebra de fundo, e é uma quebra de fundo válido, porque nós tínhamos um topo aqui, porém ele não vem quebrar toda a estrutura, ele vem simplesmente fazer um pullback maior, e geralmente pode chegar na ordem aqui do 0,75, 0,79 de Fibo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele veio aqui e, pô, vai subir. Então, o mercado ele nunca vai direto ao ponto. Ele vai fazer vários topos e fundos, gerando, então, nesse caso, o que nós sabemos que as instituições buscam, que é a liquidez. Eles procuram liquidez. Então, nesse caso aqui, ó, já olhamos de uma hora, também está indo no fluxo de alta. Então, vamos refinar o gráfico. Refinar o gráfico para 5 minutos no Bitcoin. Aqui os topinhos que nós desenhamos lá atrás, né, que nós marcamos. Ok, ok. Dá uma olhadinha melhor aqui. Na estrutura de queda, percebam, ó, tendência de baixa. Ele veio aqui, pô, para cima e quebrou esse topo, quebrou esse topo, quebrou esse topo e está vindo para quebrar topos. Agora, Fregonda, ele vai fazer isso até que horas? Não sabemos. Neste momento, conforme a nossa análise diária, ele está indo em busca desse topo aqui, ó. Então, eu não vou ficar me preocupando em querer vender nada agora, não. Eu quero encontrar oportunidade de compras e ele está fazendo o fluxo de alta. Então, o que que eu vou fazer aqui no gráfico de 5 minutos? Procurar oportunidades para comprar. Nesse caso aqui, vamos ver se ele criou alguma estrutura de compras aqui, observando friamente. Eu sempre gosto, pessoal, de dizer que vocês podem procurar entradas no gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto. No gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto. Vamos ver no de 1 minuto se ele criou alguma estrutura para a gente aqui. Ó. Ele criou uma estrutura aqui de alta, de continuidade de alta, bem grande, mas ele criou uma estrutura aqui, ó. Vou pegar daqui, ó, depois que ele quebrou essa estrutura, ó, o que que ele fez, ó? Tou, aqui, ó. Estrutura de continuidade de alta. E aqui ele cria toda a região. Olha, isso é grande demais, ó. E é até perigoso, mas não é de 1 minuto. O que que ele veio fazer? Testar a região. Quando você testa a região, ele cria aqui essa região que nós chamamos de POI. Point of Interest. É um ponto de interesse, né? Uma região que o mercado gosta de retestar e voltar. E aí, quando ele faz isso aqui, então a gente monta a nossa posição. Já passou, a gente não tinha visto, né? Mas a nossa posição comprada seria exatamente essa. Ele testou, stop aqui abaixo, onde ele fez exatamente o teste, e a gente entra em 3 para 1. Ó, ele já tinha, ele tinha dado o take, ó. Aqui, ó, 301, 3 para 1. Aqui, ó. Teria se nós tivéssemos visto, né? A gente não viu, só acabamos de ver agora. Mas no Bitcoin ele fez exatamente o desenho de uma estrutura de alta. Ele fez, testou a região, voltou e fez o nosso takezinho que já teria chegado, teria dado pelo menos aqui, vamos ver, 3,86. Mas nós sempre trabalhamos de 3 para 1. Nosso take já teria chegado aqui, ó. Exatamente aqui teríamos conseguido, tá? Mas hoje, sexta-feira, vamos olhar aqui. Vamos olhar Nasdaq. Como é que está Nasdaq aqui, pessoal? Vamos lá no diário, como a gente sempre faz, vamos olhar no diário. No diário ele está mostrando o seguinte, que ele está a fim de buscar esse topo. Olha o movimento aqui, ó. Para fazer o quê? Muito provavelmente buscar esse fundo. Quer fazer esse movimento aqui. Pô, Fregona, mas espera aí, ele pode vir cair até aqui? Pode. Ele pode simplesmente vir capturar, ele pode vir capturar aqui um FVG, ó, um Fair Value Gap, que ele tem exatamente aqui, ó.
Aqui, ó. Então, no gráfico diário, a gente tem um FVG bem aqui, ó, onde o mercado pode simplesmente respeitar ou ele pode vir capturar todas essas ordens que estão ali, tá certo? Então, neste caso aqui, a gente procurar por compras até a região do FVG, que é essa região amarela. Com isso, vou para 1 hora. Já olhei no diário, vamos para 1 hora. O que que 1 hora está começando a fazer? Já me alinhou alguma coisa? Bom, ele está terminando de romper este topinho que tem aqui, ó. Ó, ele agulhou. Eu falo sempre, né? O candle mostra a intenção no mercado, mas o pavio faz o dano. Então, às vezes, o pavio está danoso, o pavio está fazendo dano desgramado, então a gente precisa estar ligado quanto ao pavio, porque o pavio é que quando ele entra para fazer o dano, ele simplesmente vai ali, pum! Já aconteceu isso com você? Tá no meio da operação, você fala, cara, tá chegando, aí você não quer mexer no stop, ele vai lá, só beija e volta para o movimento que você tinha. Comigo acontece com frequência, eu imagino que com você também não é diferente, de você colocar o stopzinho na régua, ele só ir lá e dá aquela sweepada, e aí deixa você chupando o dedo, porque o movimento vai exatamente ao seu favor, depois de ter ido contra. É demais, cara, é demais. Mas acontece, seja bem-vindo, né, ao nosso universo, porque é o que acontece com a gente o tempo todo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, tá aí, ó. Ele tá buscando, ó, olha a região que eu falei, ó, para vocês, né, para a gente procurar por compras dentro dessa região aqui. Tem vários, pessoal, no diário, tem vários Fair Value Gaps que não foram mitigados, tá? A gente tem um aqui, ó. Tem um outro pequenininho aqui. Ou seja, há uma possibilidade dele fazer o quê? Vir aqui, capturar isso aqui, ou simplesmente respeitar e voltar. E quando ele volta, ele já volta fazendo estrutura de baixa. É uma possibilidade, mas a gente está falando no diário, tá bom? Observe também, ó, ele veio capturar este topo, mas ele não conseguiu. Ele capturou este topinho aqui. E há uma grande probabilidade, quando ele não consegue romper o topo, procurar o fundo, porque aqui no fundo tem muita liquidez. Neste caso aqui, é ficar de olho porque ele pode simplesmente vir buscar o fundo, tá? Então a gente tem que olhar confluências. No nosso caso aqui, a gente olhou a nossa confluência para ser o quê? Ó, tá chegando lá, vai me dar um stopzinho daqui a pouco. Então, Júnior, seja bem-vindo, nego. E aí, tranquilo? Show de bola? Seja bem-vindo. Mas aqui nesse momento, o que está acontecendo aqui em Nasdaq? Como eu falei, a gente já fez aqui uma análise no diário, marcando aqui a região do diário, refinamos o gráfico para 1 hora, analisando aqui as oportunidades no gráfico de 1 hora dentro dessa região que nós já marcamos aqui, que são essas regiões que estão em amarelo, porque são FVGs, são regiões que nós chamamos de Fair Value Gaps, que são regiões que o mercado deixou gaps ali. Existe um imbalance, né? O mercado está desbalanceado, o mercado precisa voltar a essa região, porque foi brusco o movimento, ó, muito brusco, e não permitiu que nada de compra acontecesse. Então, quando isso acontece, ele deixa esses espaços entre os candles, que nós chamamos aqui de FVGs. Então, aqui no gráfico de 1 hora, e esses FVGs, o mercado geralmente volta para mitigar, ele volta para testar e para capturar as ordens que ficaram presas ali, porque não houve balanceamento. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui de amarelo são regiões que o mercado tende ou a respeitar ou a furar. Como ele está aqui numa tendência, verificamos, de alta, há uma grande possibilidade dele fazer o quê? Ele vir simplesmente capturar todas essas ordens que estão aqui. Bem, então o que que eu, Fregona, quero ver acontecer neste gráfico de Nasdaq agora? Bom, estamos em 1 hora analisando uma tendência, uma possibilidade. Observe o seguinte, que é importante dizer também, pessoal. Olha o que que o gráfico está fazendo. Olha o movimento. É um movimento que o mercado está fazendo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Qual seria o próximo movimento? Fundo, para vir atingir este fundo. Só que o que que o mercado está fazendo? Ele não está conseguindo vir.
Quando o mercado não consegue vir em busca do fundo, o que ele está buscando? O topo. Então, a possibilidade é ele vir quebrar este topo que está aqui, porque se ele quebrar este topo, quebra o movimento. Então, o movimento, ao invés de ser esse movimento baixista, fazendo 1, 2, 3, o movimento acontece o quê? Ele inverte. Vai fazer isso aqui, ó. Muda o fluxo. Nós chamamos de mudança de fluxo. Então, ele muda o fluxo exatamente aí. Nessas condições, a gente está olhando o gráfico de 1 hora, ok? Então, se eu estou olhando e buscando por compras, não adianta eu querer comprar aqui no gráfico de 1 hora, porque o stop fica muito grande, as entradas ficam ruins e eu preciso refinar o gráfico. Refino o gráfico para 5 minutos, para 1 minuto. Vamos entrar aqui em 5 minutos, que são entradas que ficam mais limpas, né? Eu até fiz agora há pouco uma entrada de 1 minuto, eu não sou muito fã, gosto de entrada de 5 minutos, porque o desenho ele fica mais limpo para a gente. Então, nessa estrutura de alta que eu estou buscando, o que ele está me dizendo, o que ele está me contando aqui? Bom, ele está me contando o seguinte, já começou a fazer uma estrutura. Estrutura de quê, Fregona? De alta. Que estrutura é essa? Olha aqui, ó, que ele está criando, ó. Ó o movimento, 1, 2, 3. Puxou forte para cima, quebrou o topo, puxou para baixo, quebrou a mínima. Então ele está fazendo esse movimento. Quem já conhece a SMC sabe que este movimento é estrutura de continuidade de alta. Ele está me dizendo, eu vou continuar subindo. Então, essa leitura rápida aqui, fazendo naquele movimento, lembra? Falamos que a tendência é de alta, estamos buscando alta. Então, ele está confluente. O diário está confluente, o de 1 hora está confluente, o de 5 minutos está confluente. Então, cara, é só esperar o meu momento de entrar. Fregona, onde é que eu entro aqui agora? Quando ele cria essa região, essa estrutura, esse desenho de continuidade, ele precisa voltar para testar a região. Agora que ele já quebrou este topo, ele tem que voltar para testar a região. E o que ele vai fazer? Muito provavelmente o básico, que é romper este topo, romper esse topinho. Às vezes vai ser só uma agulhadinha aqui, tá? No topo. Assim que ele romper este topo, ele vai voltar para fazer o quê, Fregona? Para testar essa região do gráfico, que é essa aqui, ó. Essa região nós chamamos de POI, ou POI, que é um ponto de interesse. Por quê? Porque sempre que acontece uma estrutura dessa, percebam, ó, compra, venda, compra, uma baita venda, compra. É uma região que compradores e vendedores estão brigando. Então, o mercado tende a fazer o quê? Vir nessa região testar. No teste dessa região, a gente entra em compras. Então, aqui, qual é o processo de compras? É quando ele fizer isso aqui, ó. O desenho, lembra o desenho? Ó, 1, 2, 3. Quebrou o fundo, quebrou a máxima. E agora ele volta para testar nessa região. Qualquer teste nessa região, você monta a sua posição. Eu gosto de esperar que ele venha até aqui. Por que vir até aqui? Simples. Porque aqui, ó, tem uma captura de liquidez. Aqui, ó. Tem uma captura de liquidez aqui. Então, o mercado adora liquidez. Então, muito provavelmente, esse gráfico vai fazer este desenho que eu desenhei aqui agora. Ele vai fazer esse movimento que ele já fez, já mostrou para mim que está numa continuidade alta, já está confluente com a minha leitura que nós fizemos anteriormente, está confluente, mas ele tem que vir testar. Qualquer região dessa, do POI, qualquer região dessa é a minha região de entrada. Eu espero, porque ó, tem liquidez aqui, tem liquidez aqui, tem liquidez debaixo de fundo, tem liquidez aqui. Então você acha que tendo essa liquidez, ele só vai vir dar uma beliscada e vai subir? Muito provavelmente não. Ele vai simplesmente fazer o quê? Testar a região, capturar estas ordens que estão aqui, capturar essas ordens, todas essas que estão aqui, aí sim ele sobe. Então este é o movimento esperado aqui em Nasdaq, que ele volte até essa região para depois subir. Então vou deixar este desenho aqui, apagar esse anterior, porque é este desenho que a gente está esperando em Nasdaq. Certo, vamos agora falar de Shao, ouro. Por quê? Porque o Shao, você pode operar o Shao, né? Sexta-feira aí vai até às 7 horas da noite, você ainda consegue operar o Shao.
E também no domingo, né? Tem gente que gosta de operar no domingo, apesar de estar tudo fechado, mas já começa, o Shao tem fluxo já no domingo. E a partir das 8 da noite, 8 e 5 da noite, ele abre ali e o pau começa a quebrar. É claro que nas madrugadas, né? Quem fica procurando, poxa, mas eu só tenho tempo para operar na madrugada, Fregona, o que que eu faço? Pessoal, é Bitcoin e Shao USD. Prata também, Prata USD, né? Que é Shag USD também, você pode operar. Tá? O Shaozinho é o queridinho da galera. Beleza? E aí estamos no queridinho da galera. Fizemos algumas marcações ontem. Para a turma era 2h30 da tarde, se eu não me engano. Eu fiz esta análise aqui do Shao. Aqui o desenho que eu fiz ontem. Olha o que o mercado fez. Olha o desenho que eu fiz aqui, ó. Olha que top. Exatamente o desenho que eu mandei lá para a turma, lá para a galera. Olha o que ele fez aqui, ó. Isso é muito legal, né, cara? Por quê? Porque ele estava fazendo ali um desenho mostrando para gente de que ele estava realmente a fim de ele estava a fim de fazer outra coisa acontecer, ele estava a fim de subir. Então, eu fiz essa análise, né, tanto para compras quanto para vendas, geralmente eu faço de ambas. E aqui, ó, era só fazer o quê? Era só pegar uma dessas regiões, fazer a marcação, aguardar ele fazer este desenho, essa estrutura para você poder entrar. Ok? Aqui, por exemplo, olha onde é que ele fez, ó. Aqui onde ele fez a estrutura. Ele fez várias estruturas, né? Uma dessas é essa aqui, ó. E as estruturas, pessoal, você pode sempre procurar no gráfico tanto de 1 minuto quanto de 5 minutos, tá? Tanto 1 minuto quanto 5 minutos. Não tem erro. Hoje teve notícias, né, pessoal? 11 e pouco teve notícias. Mas aqui, ó, onde a gente fez o desenho ontem, né? Aqui, ó, onde ele fez uma estrutura. Aqui, ó. Dá para ter surfado esse movimento aqui. Ó, continuidade alta. Ele fez essa estrutura. Aqui, ó. Fez outra que dava para ter surfado. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ter surfado com o stop aqui embaixo. Dá para ter pego aqui pelo menos 3 para 1. Stopzinho aqui embaixo. Entrada aqui no teste. 3 para 1. Vamos ver onde é que dava. Aqui, ó. 2,98. 3. 3,01 aqui, ó. Tinha dado take também. Ou seja, duas leituras, duas aqui já estava dentro já, tranquilamente. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Ah, aqui ele não voltou para testar, mas ele fez novamente uma estrutura aqui, ó. Criou mais uma aqui. Quebrou fundo, subiu, quebrou, mas não voltou para testar. O testezinho foi muito mequetrefe aqui, ó. Muito mequetrefe aqui, ó. Mas ele fez. Aqui, ó. Espero que o mouse agarre aqui, que é uma maravilha. Aqui, ó. Ele criou. Quebrou o fundo, subiu, quebrando o topo. Aí ele voltou para fazer um testezinho mequetrefezinho aqui, ó. Aqui, ó. Estrutura de quantidade de alta. Pronto, fez o desenho, voltou para testar. E a gente teria o quê? Mais uma compra. Onde? Fregando aqui, ó. Stopzinho aqui embaixo. Entrada aqui, onde ele beliscou. Subindo 3 para 1. Ó, aqui tinha dado... Deu 4,40 por 1. Olha só que top. 3 entradas no desenho que a gente fez. Quem estava ligado, deitou e rolou. Beleza? E aquelas entradas apareceram no gráfico de 1 minuto, tá? Eu gosto de fazer entradas no gráfico de 5 minutos. Para mim é mais seguro. É sempre mais seguro fazer no gráfico de 5 minutos, tá? Mas as oportunidades, elas aparecem. Que é o mesmo desenho que acontece lá, ele vai acontecer aqui em outras proporções, mas ele acontece aqui também. E é só ficar de olho, ok? Deixa eu apagar isso aqui também. Maravilha. Vamos agora fazer então a nossa mais uma análise aí. Conseguimos aproveitar essas análises ativas em ativos da Bolsa Brasileira? Não sei se você já comentou. Ô, Júnior, ótima pergunta. Pode sim.
pode ser mini índice, mini dólar, pode mercado qualquer um, B3, pode qualquer mercado. Análise técnica é para qualquer ativo que tenha volatilidade. Então, essa análise que eu estou fazendo, observa aqui, não tem nada. É só análise gráfica, é só análise. Você bate o olho no gráfico e verifica que ele está arrumando para a gente aqui. O Shaw está fazendo alguma coisa aqui, ele está vindo, ó, está vindo quebrar a estrutura. Eu tinha falado a respeito dos 5 minutos agora há pouco, eu estava falando, né? O que ele estava fazendo como movimento. Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. O mercado está fazendo isso aqui, ó. Olha aqui, ele teve aquela baixa, né? Que todo mundo ficou cabelo em pé ontem, né? Que foi 1 hora da tarde, ele fez uma lenha aqui, todo mundo ficou morrendo de medo. Olha o que aconteceu aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, 1 da tarde, que ninguém viu. Simplesmente foi buscar petróleo. Foi lá embaixo buscar petróleo. Então aqui, ó, olha o que ele fez. Caiu, pô, tentou corrigir para cair, né? Já que a tendência seria de baixa, teria que quebrar o fundo. Não quebrou. Se não quebrou o fundo, ele vai em busca do topo. Ó, ele está indo em busca do topo. Ele quebrou esse fundão aqui até agora? Não, não quebrou o fundo. Não quebrou o fundo, vamos em busca do topo. É isso, então ele está fazendo aqui. Olha os movimentos que ele está fazendo, ó. Ó. Ops, esse movimento aqui. Aqui, ó. Ele vai retrair para fazer isso aqui, ó. Esse é o movimento que ele está criando. Esse é o movimento. E nós sabemos que em movimento de alta, os fundos é que são fortes. O topo não é forte, o topo é fraco, por isso que ele é quebrado. Mas vir quebrar um fundo é mais complicado. Por isso que o fundo, que é o suporte, né, ele é muito mais forte numa tendência de alta. Se a tendência é de baixa, o topo é forte. Ok? Ao contrário. Tranquilo? Nesse caso aqui, então, pessoal, o que o Shaw está me contando? Qual é a história que ele está me contando, batendo o olho nesses gráficos que ele está me mostrando aqui? Bom, eu estou olhando 5 minutos. Eu vou olhar nos 5 minutos para fazer a entrada? Não. Eu vou olhar onde? No geral, no maior, no time frame maior. Então, no time frame maior, é o que eu vou procurar onde? Lá no diário. Poxa, Fregona, eu posso olhar no de 1 hora para fazer entradas em 5 minutos? Claro que eu posso. Eu posso olhar no de 1 hora para fazer entrada em 1 minuto? Posso, mas eu tenho que começar do macro para o micro. Não é do micro para o macro, tá bom? O macro é que determina a força do micro. O macro determina a tendência. O micro apenas a estrutura que vai sendo criada, que nós chamamos de fluxo, tá certo? Então, eu preciso alinhar o que eu vi no macro e aquilo que o micro está fazendo. Se no macro eu vi vendas e no micro está compras, espere alinhar. Quando o gráfico mudar para compras, você vai estar alinhado o fluxo com a tendência. Então, neste caso aqui, eu estou olhando a tendência no diário. O que o diário está me mostrando como tendência? Vamos olhar. O que você está me dizendo, Charles? Você tem que me dizer alguma coisa aqui nesse gráfico. Bom, o que ele está me dizendo aqui, olhando o gráfico? Tum. Ó o movimento que ele está fazendo, ó. Impulsão. Ele retraiu. Impulsionou. Retraiu. E está procurando fazer o que agora? Uma nova impulsão. Só que qual é o detalhe? Tem um detalhe que vocês precisam estar sempre ligados quanto a isso. Qual é o detalhe? Toda retração de uma impulsão, para ser uma retração saudável, a gente precisa chegar a pelo menos 50% dessa impulsão. Se eu impulsionei, eu preciso perceber e observar se a retração me chega a 50%, porque senão não é saudável. E aí pode acontecer o quê? Do mercado, ao invés de você achar que ele está subindo, ele voltar para a retração. A não ser que o movimento seja muito forte e o mercado diga, não preciso de 50%. Então, por exemplo, olha aqui essa pernada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe uma ferramenta chamada caixa de Gantt, que muita gente desconhece. Caixa de Gantt é como se fosse quase uma fibo. Ela tem as linhas, ela tem as áreas. E estas áreas a gente pode definir, eu já tenho a minha aqui que eu já defini.
em 0, 50 e 1. Ou seja, aqui eu tenho 50%, 0, 50% e 1, ou vice-versa. Então, qual é o movimento saudável no mercado? É quando a pernada chega no seu 50% para fazer a próxima movimentação. Então, por exemplo, nessa movimentação aqui de baixa, ó, daqui até aqui, ele tem que ter pelo menos chegado a 50%. Chegou ou não chegou? Ó, desceu, corrigiu até 50%. Corrigiu? Corrigiu, até passou. Mas agora ele está vindo para baixo. Olha então, o novo topinho que ele criou aqui. Ele tem que vir aonde? Buscar este fundo aqui. Ele chegou aonde, pessoal? Aonde? Olha só como é que é o gráfico. Ele chegou aonde? Exatamente em 50%. Olha aqui, ó, em cima, em cima. Cara, gráfico não tem erro. Aqui, eu vou em cima do topinho certinho aqui, ó. Olha onde é que ele tá? Ó, em cima certinho aqui, do fundo e do topo. Ele tá exatamente em cima dos 50%. Isso quer me dizer o quê, Fregona? Olha que interessante, pessoal. Quando você tem essas sacadas aqui, o jogo vai virando, vai mudando o jogo. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui o gráfico para vocês. Se ele já, nessa pernada de impulsão, ó, daqui para cá, ele já retraiu 50%, o que ele está me contando é que eu não preciso mais esperar ele vir buscar este fundo. Muito provavelmente, daqui mesmo o mercado decidiu fazer o quê? Procurar este topo aqui. Então, aonde é que eu devo procurar entradas nesse momento? De compras, eu estou no diário. Candle de força, de compra. Ele já chegou no 50% e não quis vir buscar este fundo. Então, daqui ele já chegou, ele quer voltar. Ele não quer mais, ó. Porque se ele quisesse descer, ele teria descido a partir daqui, pessoal. Ele teria descido. Ele subiu. Então, ele está procurando o topo. Qual é o topo? Esse topinho aqui, ó. Ele está procurando esse topo. Se ele está procurando esse topo, eu vou procurar agora no diário, no 1 hora, nos 5 minutos, compras, estruturas de continuidade, gatilhos de compra. Então, o que eu faço aqui? Vou marcar a minha região. Aqui, ó, vou marcar o topinho. Aqui, até aqui eu vou fazer compras. Então, tudo que o mercado me trouxer até aqui é compras. Não vou mexer em nada. E aqui está o fundo, né? O fundinho aqui que ele fez, nesse fundinho aqui. Ok? Feito isso, o que eu faço aqui agora? Refinar o gráfico. Pronto, refinei o gráfico para 1 hora. 1 hora já está confluente? Está indo para compras? Tá. Ó, 1 hora está indo, ó. Então, opa, tá dentro. Então, o mercado aqui, ele não está descendo, ele não está vindo aqui para baixo, ele não está fazendo isso aqui. Ele está, ó, desceu aquela hora, subiu, retraiu, subiu, vai retrair, vai subir. É isso aqui. Então, ele está no movimento. Show de bola. Então, em 1 hora, está confluente com o meu diário. Agora, vamos ver se os 5 minutos está confluente com o diário com 1 hora. Vamos lá em 5 minutos. Olha como é que o gráfico está. Vamos olhar. Você está me contando aqui, Chau. Chau está me contando o seguinte. Ele impulsionou. Isso aqui nos 5 minutos, tá? Refinamos. Retraiu. Impulsionou. Retraiu. Impulsionou. E para onde é que vai a impulsão? A intenção da impulsão é quebrar topos. Topos. Então ele está buscando o quê? Quebrar este topo. E eu vou procurar gatilhos de entrada. Até aqui ele fez algum gatilho de entrada? Não. Ele só está me mostrando que ele quer subir. Mas ok, mas daqui ele pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Se você fizer uma entrada aqui para chegar aqui, meu irmão, já tomou stop, já foi 100, 200, 300 dólares embora. Não, não. Eu preciso de confirmações. Até aqui ele não me confirmou nada no de 5 minutos. Tem nada confirmado aqui. O que eu vou fazer? Vou refinar. Talvez 1 minuto está me dando alguma coisa. Vou lá no minuto. Ele tem que criar alguma estrutura para mim. Que seja um choque, que seja um POI, que seja alguma coisa, ele tem que me mostrar alguma coisa. Até aqui não está me mostrando nada. Nada. Não tem nada aqui para mim. Eu preciso aguardar. Aguardar o quê, Fregona? Ele criar uma estrutura de continuidade de alta. Então, ou seja, 5 minutos ainda não está confluente
apesar de perceber que ele está indo para alta, ele não está confluente, não me deu gatilhos para eu poder entrar e fazer compras aqui. Eu sei, olhando o gráfico, eu sei que ele está em compras, ele vai vir aqui, ó, quebrar esse topinho aqui. Eu sei que ele está buscando esse topo aqui. Eu sei, a gente sabe, mas ele não está me confirmando nada. Porque da mesma maneira que ele está subindo aqui, quando ele chegar nesse topo, o mercado sente. Aí faz o quê? Ó, uma retração para depois impulsionar. Aí outra retração para depois impulsionar. Outra, não quero ficar fazendo. Não quero passar por isso não. Aqui, ó. Acabei de falar que ele vinha romper esse topo. Muito provavelmente ele está vindo em busca desse topo aqui, beleza, ele rompeu aqui, mas ele pode sentir liquidez aqui agora. Liquidez o que? Liquidez de oferta. Do jeito que ele está subindo aqui, ó, candle forte, cara, ele vai vir aqui para cima, mas ele pode simplesmente chegar aqui, falta 48 segundos, chegar aqui, fazer isso aqui, ó. Porque ele precisa ser saudável, né? Ele precisa fazer uma retração para pegar novamente a impulsão. E aí você o quê? Emocionado, vem aqui, faz uma ordem aqui agora. Aqui, ó. Não vou entrar aqui, vou botar meu stop aqui, ó. E vou botar meu ganho aqui, ó. Porque ele está em alta. Olha o que vai acontecer com você. Pou! Acabou de ser estopado. Porque não é assim. Tem que ter confirmação. Olha, ele te estopou e voltou. Olha aí que coisa, né? Estopou e voltou. Não, cara, não, espera. Ah, não, Fregona, mas eu teria colocado meu stop aqui, mas sem nenhum tipo de confirmação, só porque a tendência é de alta, ele pode, mesmo na tendência de alta, fazer aqui um fluxo de baixa e depois voltar. Aí você vai ser estopado de diversas formas. Não, não faça isso. Aguarde confirmações. E a confirmação que eu quero ver aqui é qual? Bom, eu, Fregona, quero ver ele romper esse topo. Quando ele romper esse topo, ele vai vir romper esse topo aqui, ó. Quando ele romper, eu quero ver ele sentindo, sem criar nada. Quero ver ele fazendo isso aqui e voltar validando compras. É isso que eu quero ver ele fazer. Ficou até longo, né? Ficou até longo. Porque aqui ele vai fazer uma correção aqui agora, ok? Vai corrigir aqui e aí vai subir. Mas o que eu quero ver é ele romper isso aqui. Para compras, ele vai romper, vai corrigir, não vai sentir oferta e vai embora. Essa é a leiturinha que a gente quer ver aqui em busca desse topão que está aqui, ó. Aqui, ó. Em busca disso aqui. É isso aí. É isso que a gente está querendo ver o Shao fazer. Estou no gráfico de 5 minutos, galera. É isso que eu quero ver ele fazer. Romper este topo, não sentir oferta, apenas corrigir e já subir criando POI de compra. Pá, beleza. Tá dentro. Fregona, o que mais pode acontecer para vendas? Aí vendas, cara. Vendas eu teria que ver esse topo aqui, ó. Eu teria que ver, esperar ele romper este topo aqui em cima. Isso não vai acontecer hoje. Então, não adianta nem fazer nada. Tem muita liquidez aqui em cima, aqui, ó. Muita liquidez de oferta aqui. Muito. Aqui é uma piscina de liquidez. Ele pode vir aqui em cima, visitar aqui em cima, sentir e já criando, já descer criando um POI aqui. Ó. Com certeza. Tá? Mas isso é cena para segunda-feira, hoje não vai rolar isso aqui. O máximo que pode acontecer é esse desenho que a gente fez aqui agora do Shao, para você poder aproveitar esse movimento que vai acontecer no Shao aqui. E aqui eu não estou, né, ensinando aqui os conceitos, né, de liquidez, de BOS, de choque, de FVG, de IFVG, de order block, nada disso, né, de SMS, SMC, não é. Eu estou apenas fazendo uma análise com base nesses conceitos, porque não é um vídeo nesse sentido para explicar a terminologia. Mas a gente vai em algum momento, eu espero sim, fazer um vídeo com essas terminologias, explicando o básico, o beabá, para quem ainda não teve a oportunidade de aprender assim, tá bom? Pessoal, beijo no coração. Se valeu para você, se valeu esse tempinho que a gente teve junto aqui, vai lá, comenta aí no nosso vídeo aí, compartilha com seus amigos, dá um joinha, dá um like, isso faz o algoritmo entregar e dizer que nosso conteúdo está sendo relevante, é um conteúdo novo, meu canal é novo, e aí a gente precisa criar essa rede, né, essa corrente do bem aí, ajudando as pessoas, que é uma possibilidade que a gente tem diante do mercado financeiro. Fiquem com Deus, ótimo final de semana, cuidado com o carnaval, vai devagar, por favor, na quarta, não esteja nas cinzas. Pelo contrário, na quarta, esteja disposto para continuar a jornada, tá? Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!